Se Jesus te chamasse hoje, você iria e não olharia para trás? Ou ficaria na dúvida? Hoje nós celebramos Santa Teresa do Menino Jesus, virgem e doutora da Igreja, que na sua pequena via nos ensinou que a santidade é feita de gestos pequenos, fiéis e cheios de amor. Teresa viu a grandeza de Deus nas coisas simples e teve a coragem da confiança total. A sua vida nos lembra que seguir Jesus é muitas vezes escolher o caminho humilde, cotidiano e generoso. Acompanhe junto conosco agora o Evangelho desse dia e também uma breve homilia para este Evangelho. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. Naquele tempo, enquanto iam pelo caminho, disse-lhe certo homem: Eu te seguirei para onde fores. Respondeu Jesus: As raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, permita-me primeiro ir despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém olhando para trás é apto para o reino de Deus. Disse outro: Eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos meus. Jesus respondeu: Quem toma o arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse evangelho de hoje, ele é curto e ao mesmo tempo direto. Ele carrega uma pergunta que corta a nossa alma, a nossa estrutura de fé. Seguir, mas sem olhar para trás. Você consegue imaginar isso? Jesus encontra 3 reações diferentes ao chamado. Um que promete ir para onde ele for. Outro que pede tempo para despedidas. E outro ainda que quer seguir, mas antes quer ajeitar assuntos da sua família. 3 respostas, 3 corações e um mesmo desafio: o custo do seguimento. E já na primeira fala de Jesus encontramos uma imagem que nos surpreende. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é um convite ao lamento ou ao ódio contra o conforto. É, na verdade, um diagnóstico da vida que se abre ao reino. Nem sempre haverá lugar seguro, nem sempre haverá abrigo garantido. O seguimento a Jesus exige sempre desapego. Santa Teresa, que hoje celebramos, também experimentou isso na sua pequena entrega. Ela ofereceu o conforto da sua rotina, da sua vida simples, com muito caminho de amor. E por que digo isso? Porque seguir Jesus não é uma excursão de fim de semana. É um deslocamento interior que vai até os alicerces do nosso apego. E aqui temos a segunda atitude: o pedido de tempo. Permite-me ir despedir-me dos que estão em minha casa. É compreensível. Dizemos muitas vezes: depois que resolver isso, sigo. Depois que ajeitar minha vida, sigo. Depois que terminar esse projeto, eu seguirei Jesus. O perigo é que o depois se transforma em adiamento eterno. Jesus responde com uma frase dura, talvez, mas muito verdadeira: Ninguém olhando para trás é apto para o reino de Deus. Olhar para trás não é só recordar com saudade, é prender-se ao que já foi,
é permitir que o passado continue a mandar na sua vontade. O arado que se toma precisa de mãos firmes e olhos para a frente. Quem olha para trás perde o rumo muitas vezes. E a vida cristã é um caminhar decidido, não um museu de lembranças. E então vem o terceiro e último caso, que é parecido. Eu te seguirei. Mas, primeiro, reconhecemos nessa voz a nossa razão prudente, a nossa vontade de programar a fé como se fosse mais uma tarefa humana. Vou seguir, depois que tudo estiver certo, tudo estiver organizado. Só que o reino de Deus não espera o calendário perfeito. O chamado de Jesus, ele é urgente, porque a vida passa, porque as oportunidades de amar passam, porque, como Santa Teresa nos recorda hoje, as pequenas apostas de amor acontecem agora, as pequenas escolhas de cada dia. E se você pensa, mas e os deveres, e a família, e as obrigações? Entenda, seguir Jesus transforma e organiza. No caminho, aquilo que é prioridade se revela. Não é abandono da responsabilidade, é esclarecimento do que realmente importa na nossa vida. Talvez você se veja em uma dessas três respostas hoje. No entusiasmado, que promete ir, mas vive no conforto. No prudente, que posterga. Ou no planejador, que quer garantir todas as condições boas antes de obedecer. A pergunta que nos acompanha nessa liturgia é esta: o que me impede de dar o passo agora no seguimento a Jesus Cristo? Medo, vergonha, apego, orgulho ou insegurança? E se a resposta for medo, que tal transformar o medo em fé pequena, mas fiel, como fez Santa Teresa, com corações simples que confiam? Se for apego, talvez seja a hora de soltar. Se for vergonha, talvez seja a hora de procurar alguém que reze contigo. Se for conforto, seja a hora de lembrar que o conforto nos amolece. E agora um gesto prático, vindo da esperança. Escolha nesse dia, nessa semana, um pequeno sinal de seguimento que não dependa de grande estrutura. Pode ser uma visita a alguém só, um perdão pedido, um tempo de oração diária, mesmo que seja curto. Uma decisão concreta de amar alguém que você evita amar. Não espere o tempo certo. O tempo certo é o aqui e o agora, porque a graça nos encontra nas pequenas fidelidades. E se quiser, escreva nos comentários qual pequeno passo você se compromete a compartilhar, a viver nesse dia de hoje, nessa semana. Compartilhe aqui nos comentários. Isso fortalece a nossa evangelização e também a sua. Muitas vezes o testemunho nos inspira muito o outro. Por fim, lembre-se, olhar para a frente não significa negar o passado na nossa vida. Significa deixar que o passado seja curado e que a nossa vida continue em Jesus Cristo. Santa Teresa nos mostra que a santidade é possível mesmo na pequenez. Oferecer o que temos, mesmo que frágil, já é seguimento. E quando fechamos os olhos ao chamado, porque tememos a perda, esquecemos que o seguimento nos dá sempre mais vida. A pergunta que fica com você enquanto você escuta essa homilia: se Jesus te chamasse agora, você iria e não olharia para trás? Respire, escute o que a resposta vem do seu coração. Qual resposta vem do seu coração? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Teresa, desça sobre você, sobre toda a sua vida de fé e sua família, a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.